Ao longo da história, o Estado tem se configurado, sob suas mais diversas formas, como instrumento fundamental na manutenção da dominação de classe. Longe de representar uma instância neutra ou supra-histórica de organização coletiva, o Estado moderno nasce e se desenvolve como forma política da dominação de classe da burguesia sobre o proletariado, tal como formulado por Marx em O Manifesto Comunista e aprofundado em O 18 do Brumário de Luiz Bonaparte. O Estado nada mais é do que o comitê executivo que administra os negócios comuns de toda a burguesia. Sob essa perspectiva, a função do Estado não é resolver as contradições da sociedade, mas sim administrá-la em favor da classe dominante, garantindo as condições estruturais para a reprodução ampliada do capital. Guerras, repressões, encarceramentos em massa, políticas punitivistas e violências seletivas são expressões práticas dessa função histórica do Estado, que no capitalismo age como o garantidor da propriedade privada dos meios de produção e da ordem burguesa. A guerra contra os pobres, os negros e as mulheres, setores historicamente subalternizados, não é um desvio de função do Estado, é parte de sua essência enquanto forma política da dominação capitalista. A insegurança da classe trabalhadora em assumir seu papel histórico na luta de classes decorre não apenas da repressão direta do Estado, mas também da violência simbólica que estrutura a ideologia dominante. O terrorismo estatal, sob a forma de policiamento, controle midiático, judicialização da política e precarização da vida, cumpre a função de impedir a constituição subjetiva do proletariado como classe para si. Entretanto, como afirmava Marx, a emancipação da classe trabalhadora só pode ser obra da própria classe trabalhadora, o que implica necessariamente o enfrentamento direto ao poder do Estado burguês e à sua estrutura ideológica. As lutas históricas do proletariado assumem, portanto, a forma de guerra social. Diferentemente da guerra travada pela burguesia, cujo objetivo é preservar seus privilégios materiais e simbólicos, a guerra declarada pelos trabalhadores visa a superação da própria sociedade de classes. É nesse sentido que a Revolução Proletária é uma ruptura radical com a ordem estabelecida e não uma simples disputa por espaços dentro do Estado burguês. No entanto, a concepção hegeliana do Estado, como uma síntese ética das particularidades e expressões do universal, contribuiu historicamente para o obscurecimento da sua verdadeira função de classe. Como observa Maurício Trachtenberg, ao conceber o Estado como uma realidade moral que elimina os interesses particulares em prol do bem comum, Hegel acaba por legitimar uma instituição que na prática reproduz os interesses da classe dominante sob a máscara da universalidade. Essa ideologia do Estado como instância neutra é um dos mecanismos centrais de sua legitimação. A crítica marxiana parte exatamente da inversão dessa lógica. O Estado não paira acima da sociedade civil, mas é uma expressão condensada das relações sociais de produção. O Estado atua como regulador das contradições sociais, mas sempre em favor da reprodução da ordem capitalista. Ele é, portanto, uma forma de condensação das forças em luta, estruturado a partir de uma aliança de classes dominantes com uma fração hegemônica no comando, geralmente a burguesia industrial e financeira. Essa aliança, embora contraditória em seu interior, é orientada por um projeto comum: a conservação do poder de classe. A chamada autonomia relativa do Estado é, na verdade, o grau de liberdade que ele tem para mediar, de forma eficaz, os conflitos internos do bloco dominante e controlar os setores subalternos. É nesse ponto que se revela o papel ideológico do Estado. Ele precisa aparecer como instância neutra, como representante do interesse geral, para legitimar seu papel de defensor do interesse particular da classe dominante. Tal ilusão de neutralidade resulta de um desconhecimento ativo da violência simbólica que sustenta a dominação. A teoria marxiana também nos alerta para o vínculo indissociável entre o Estado e a economia capitalista. O capitalismo é, antes de tudo, uma relação social de exploração. A produção de mais-valia extraída do trabalho vivo
pelos proprietários do capital. Essa forma de exploração exige uma estrutura política e jurídica que assegure a sua reprodução, o Estado. Assim, as leis, a polícia, os tribunais e as instituições políticas não são formas neutras de regulação social, mas mecanismos para garantir a apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Na fase atual do capitalismo, marcada pela financiarização, pela espetacularização da política e pela expropriação generalizada da vida, o Estado se torna também gestor da miséria e da precariedade. Ao mesmo tempo em que desmonta os direitos sociais, amplia o controle sobre os corpos e subjetividades, produzindo o que Debord chamou de sociedade do espetáculo. Nesse contexto, a ideologia dominante já não precisa apenas mentir, ela transforma tudo em imagem. Como descreveu Debord, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Trata-se da forma ideológica dominante de uma sociedade na qual o ser foi substituído pela aparência e a prática pela contemplação. Em suma, o Estado moderno é uma forma histórica da dominação burguesa. Sua função essencial é a de garantir a reprodução das relações capitalistas de produção, controlando os conflitos de classe e impondo à força, quando necessário, a ordem do capital. Qualquer concepção do Estado como expressão do interesse geral é uma ilusão ideológica funcional à dominação. A superação dessa forma de dominação exige não a reforma do Estado burguês, mas sua destruição e substituição por uma nova forma política baseada no poder dos trabalhadores organizados, o que Marx e outros revolucionários chamaram de ditadura do proletariado, o exercício do poder por uma nova classe dominante com o objetivo histórico de abolir todas as classes.